E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais uma colaboração com o professor Dr. Elson Silveira para a disciplina de Anatomia dos Sistemas Estruturais. E hoje o nosso papo é sobre o esqueleto apendicular. Já pararam para pensar como é que os ossos dos membros de um cão, de um cavalo, de um boi, todos eles, que vieram de um ancestral em comum, acabaram se adaptando de um jeito tão, mas tão incrível para estilos de vida completamente diferentes? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos dar uma olhada no cão e no cavalo. Batendo o olho assim, parecem bem diferentes, não é mesmo? Mas o projeto básico, a estrutura fundamental dos ossos dos membros é a mesma. A grande sacada aqui é entender como a evolução foi esculpindo essas mesmas peças para criar de um lado um predador super ágil e do outro um corredor de longas distâncias. As respostas estão todas nas proporções e no formato de cada osso. Então, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente estabelece um modelo padrão de cada membro, que vai ser nosso ponto de partida. Depois, a gente coloca as espécies lado a lado para ver as adaptações fantásticas que a natureza criou. E por fim, vamos conectar tudo isso com a prática clínica, o dia a dia. Vamos lá, primeiro ponto, o esqueleto apendicular. Antes de sair comparando, a gente precisa ter bem claro o que ele é e para que ele serve. Então, o que é esse tal de esqueleto apendicular? Imagina ele como se fosse o chassi do animal, sabe? A estrutura toda voltada para o movimento. São os ossos dos membros e também as peças que conectam esses membros ao corpo principal, que é o esqueleto axial. É por causa dele que um cachorro consegue correr atrás da bolinha, um cavalo galopa, um boi consegue ficar em pé. No fim das contas, é toda a engenharia por trás da locomoção. Beleza, seção 2, vamos falar do membro torácico. Para a gente poder entender as diferenças, a gente precisa de um modelo base, um ponto de partida. E para isso, o cão vai ser o nosso padrão ouro. Tá aí o nosso padrão canino. Olha só a sequência. Começa lá em cima, no cíngulo escapular, que liga o membro ao corpo, desce pelo osso único do braço, o húmero, depois chegam os dois do antebraço, que são o rádio e a una, passa pelos ossinhos do carpo e finalmente chega nos metacarpos e nas falanges que formam os dedos. É um quebra-cabeça bem lógico. E esses segmentos têm nomes técnicos que valem para todo mundo. Estilopódio, que é o osso único de cima, zeugopódio, que são os dois ossos do meio, e o autopódio, que seria a mão ou o pé. E por que isso é importante? Porque com esses nomes a gente consegue comparar sem erro a pata de um cão com a de um cavalo, ou até mesmo com o braço de uma pessoa. É a linguagem universal da anatomia comparada. Certo, agora que a gente já tem o nosso modelo canino bem definido, vamos para a parte mais legal, as comparações. É aqui que a coisa fica interessante, porque vamos ver como a necessidade de cada animal moldou o autopódio, ou seja, a mão, de maneiras que são, bem, radicais. É justamente aqui, num alto pódio, que a mágica da adaptação acontece de verdade. Pensa bem, para que serve uma pata? Para suportar um peso absurdo? Para correr em altíssima velocidade? Para ter agilidade em mudar de direção rápido? Cada uma dessas funções vai exigir uma arquitetura óssea completamente diferente. Agora, olha o suíno e o bovino. Eles são ungulados, ou seja, andam na ponta dos dedos. Para eles ter 5 dedos separados, como no cão, seria uma péssima ideia, seria ineficiente e muito frágil. Então, o que a evolução fez foi favorecendo a fusão e a redução desses ossos para criar uma estrutura muito mais forte, muito mais especializada para aguentar um peso corporal enorme. E aqui a gente chega no auge da especialização, o cavalo. Dá uma olhada nisso. Todo o peso do bicho é sustentado em um único dedo, o terceiro. Os outros viraram só uns ossinhos vestigiais ali do lado. É uma verdadeira obra de arte da engenharia da evolução, tudo pensado para maximizar a velocidade e eficiência na corrida. Incrível. Olha só, essa tabela aqui resume perfeitamente a história toda. A tendência fica muito, muito clara, né? A gente sai de uma estrutura que parece uma mão com vários dedos, lá no carnívoro, e vai caminhando para uma coisa que é quase uma coluna de osso, única e super sólida, que é o caso do cavalo. É tipo, sair de um canivete suíço cheio de funções para uma alavanca super especializada e potente. Tudo isso para quê? Para uma locomoção cada vez mais eficiente. Mudando de assunto, mas nem tanto. Seção 4, membro pélvico. A ótima notícia é que toda a lógica que a gente acabou de ver se aplica aqui também. A estrutura básica é muito, muito parecida com a do membro torácico, o que ajuda demais a entender. E, de novo, o cão é o nosso guia.
Vejam como os mesmos segmentos se repetem. O estilopódio, agora, é o fêmur. O zeugopódio é a tíbia e a fíbula. E o autopódio, claro, é o pé. É a mesma planta, a mesma organização, só que com peças diferentes. Guardar essa correspondência é um superpoder para aprender anatomia. Sério. Se a gente sabe que o húmero corresponde ao fêmur e que o rádio e a una correspondem à tíbia e à fíbula, pronto, metade do caminho já foi. É só pensar neles como imagens espelhadas, cada um adaptado para sua função. Beleza, agora vamos focar nas diferenças. Porque apesar de serem parecidos, o membro pélvico também tem suas próprias histórias de adaptação. E algumas são bem peculiares. Olha que detalhe interessante. A redução dos ossos não acontece do mesmo jeito nos dois membros. Nos ungulados, tanto a una quanto a fíbula diminuem de tamanho, mas a fíbula lá no membro pélvico fica quase que simbólica. Por quê? Porque o membro pélvico é um motor, o foco dele é dar impulso para frente. A necessidade de girar o antebraço, função da una, já é pequena, mas a necessidade de girar a perna, que seria a função da fíbula, é praticamente zero. Até um ossinho que parece simples como a patela, a nossa rótula, conta uma história e tanto. O formato dela não é por acaso. É um reflexo direto das forças gigantescas que a articulação do joelho aguenta. E como a gente vai ver, esse formato muda da água para o vinho entre as espécies. De um lado, a patela pequena, oval, bem simples de um carnívoro. Do outro, a patela enorme e de formato todo irregular de um cavalo. Essa parte extra de fibrocartilagem que o cavalo tem faz parte de um mecanismo de trava da articulação. É o que permite que ele descanse e até durma em pé, economizando muita energia. Uma pequena mudança no formato com uma consequência funcional gigantesca. E os metacarpos e metatarsos? São parecidos, mas não são iguais. Vamos pensar assim? O membro pélvico é o motor e o torácico é a direção e a suspensão. Por isso, os metatarsos, que estão no motor, geralmente são mais longos e mais retos. Eles funcionam como alavancas de propulsão para empurrar o animal para frente com o máximo de força. E para fechar a nossa última sessão, aplicações clínicas. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Por que tudo isso importa na vida real? Como esse conhecimento todo se traduz em um cuidado melhor para os animais? Esses pontos aqui são o mapa que a gente tem que ter nas mãos na hora da clínica. Saber onde encontrar a ponta do cotovelo, a ponta da anca, o tubérculo maior do húmero, isso não é decoreba. É assim que a gente localiza uma articulação para aplicar uma injeção, planeja o acesso para uma cirurgia ou avalia uma fratura. As mãos precisam conhecer essa geografia dos ossos. A gente viu como um mesmo projeto básico foi adaptado para criar especialistas em corrida, em suporte de peso, em agilidade. E a chave para tudo isso foi a fusão e a redução dos ossos. O que nos leva à pergunta final para a gente refletir. Como que essas diferenças, tipo um cavalo com um osso único versus um cão com vários metacarpos, como isso muda completamente a maneira que um veterinário vai pensar e agir diante de uma fratura? Entender isso é o que transforma um estudante de anatomia em um profissional de verdade.